Ontem nós tivemos uma live de abertura, onde eu falei sobre essa série do chantininho perfeito que eu tô iniciando. Essa série eu tava devendo para vocês, né? Eu fiz algum tempo atrás uns posts sobre as dicas do chantininho e eu queria preparar esse conteúdo mais detalhadinho para vocês, né? Para realmente tirar as dúvidas, porque eu ainda recebo muitas dúvidas, como bater, como deixar lisinho, como nivelar, o meu fica com bolhas, o meu fica poroso, o meu não dá ponto, então assim, eu percebo que as dúvidas ainda são constantes, né? Então, dessa forma, com essa série, eu finalizei alguns compromissos agora. Nesse mês de novembro eu tô mais tranquila. Em casa, a gente, durante esse período, eu vou fazer várias lives por semana, onde a gente vai falar de batimento. Hoje eu vou bater o Amélia tradicional, receita tradicional também. Nós vamos trabalhar com outras marcas. Nós vamos fazer texturização, coloração, tingimento de vermelho. E vai ter decoração também, né, gente? Vamos fazer decoração linda aí, né? Tem até, inclusive, da Feira da Mara, que eu fiz na Luciana Gonzalez, que o pessoal gostou bastante. E eu quero reproduzir esse bolo em uma das lives. Vou reproduzir igualzinho eu fiz lá, nas mesmas cores, do mesmo jeitinho, tá bom? Então, eu posso começar? Ah, agora tá bom, né, gente? Ai, que bom que deu certo. Agora tá dando certo, todo mundo ouvindo, expliquei sobre o grupo, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou fazer o batimento do Amélia tradicional. Eu guardo, gente, sempre na geladeira, tá? Como eu tava falando aqui pro pessoal do Instagram, sempre comprar o chantilly, o primeiro passo, comprar o chantilly de um fornecedor de confiança. Um lugar que você sabe que ele vai armazenar direitinho. Se você comprar ele quente, eu até prefiro comprar quente, porque eu sei que não houve o risco dele gelar, esquentar, gelar, esquentar. Então, de preferência, comprem quente, eu já compro e já guardo na geladeira. Antes de usar, esse aqui eu deixei uma meia horinha no freezer, antes de bater, e vou fazer a utilização dele. Então, o primeiro passo é escolher um bom fornecedor, atacadista que tem giro de mercadoria, que não vai ficar aquela mercadoria parada. Regiões quentes, por exemplo, dependendo da loja, é quente, então o chantilly fica exposto, né, a alta temperatura. Então isso é complicado. Então o ideal é realmente ter um fornecedor de confiança. Comprou direitinho, geladeira, tá? Mantém ele em geladeira. Ele tem que ficar pelo menos 12 horas em geladeira e depois mais uma meia horinha no freezer. Segundo passo. Daí nós vamos para o batimento. O Amélia tradicional, é o que eu mais uso, assim, tanto para os cursos. A minha receita, eu já fiz mudança nela umas 7 vezes desde o começo, assim, sabe? Eu já trabalhei com emulsificante, tirei emulsificante, com leite condensado, sem leite condensado, com pó para glacê real. Então a gente vai mudando, porque infelizmente, gente, a gente vai se adaptando ao produto. Então, aí, pra gente conseguir fazer esse batimento bem direitinho, tá? Então, geladeira, fornecido, comprar num lugar de confiança, deixar gelar e nós vamos bater. Então, a gente acaba tendo que ir adaptando essas receitas. Muita gente falou que quando mudou a embalagem do Amélia, ele mudou também. Mas não é, gente. Realmente, assim, eu percebo assim, dificilmente eu tenho problema com ele. Quando eu tenho, geralmente é quando eu compro em lugar que eu nunca comprei. Entendeu? Por isso que eu bato tanto nessa tecla de comprar sempre no fornecedor de confiança. Quando eu dou curso fora, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu gosto de comprar sempre no Açaí, porque eu sei que tem um giro de mercadorias, eu compro ele quente também, tranquilo, não costumo ter problema. Então, esses dois pontos são os principais. Estando geladinho, nós vamos iniciar o batimento. Aqui nesse pó para merengue, aqui eu estou usando o merengue Power Dark Color. A gente tem o chantilly gelado, tá? Então, quando a gente coloca o integral, ele forma mais pelotinhas. Então, mistura bem, desmancha antes do batimento, para que todos os ingredientes fiquem misturadinhos, tá bom? Eu gosto de bater de meio, eu recomendo, principalmente para quem está começando, bater de meio em meio litro. Quando a gente bate 1 litro, ele sobe muito e a parte de cima ela fica... ele tá batendo bem direitinho por baixo, a parte de cima ela tá mais mole, então a gente tem que ir juntando, né, com esse do batimento. Então, para quem tá começando, gente, eu não aconselho bater 1 litro de uma vez. No máximo 750 ml, aí também dá. A gente consegue ter esse controle e não faz tanta sujeira também. 1 litro acaba subindo muito, suja toda a batedeira, eu não gosto muito. Então, eu recomendo começar batendo de meio em meio litro, tá?
Aqui eu vou bater meio litro. Vou usar uma jarrinha de medida, ó. Sempre dá uma agitada, tá, gente? Tem algumas marcas que separa, tá? O creme vegetal, né? O óleo vegetal com o restante dos ingredientes. Então, sempre dá uma agitadinha pra não ter problema também. Pra ele tá todo igualzinho, tá? Então, aqui eu tenho meio litro de chantilly. Vou usar 6 colheres de leite em pó. É aquela colher de vó. Eu gosto dessa colher maior, ó. Eu até comprei essas aqui para os cursos. Gente, agora só eu acho que é 140 gramas, tá? Eu sempre me confundo, porque como eu tenho 3 receitas, às vezes eu troco. Mas depois eu coloco para vocês. No e-book que eu vou disponibilizar, vai ter a receita certinha, tá? Tanto por a receita completa pelo peso, tá bom? Hoje eu tô trabalhando com 3 receitas. Então, eu trabalho com Amélia Supreme, só usando leite ninho. Trabalho com essa receita tradicional, com Amélia tradicional, com adição de pó para merengue. E também tem a receita com gelatina. Aí a gente tem variações, né? A gente pode saborizar. Eu gosto muito de saborizar com pó para sorvete. Então, claro que a gente fica limitado aos sabores que são claros para não interferir na cor do chantininho, né? Se vocês quiserem, também dá pra gente fazer uma live com o chantininho saborizado. E eu gostava muito de usar o sabor leite condensado. Ele deixa nosso chantininho mais gostoso ainda. Então, aqui eu vou colocar 6 colheres, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tô usando o leite ninho instantâneo. Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Mudou, travou? Chantilly rende bastante. Gente, chantilly, muita gente fala que ele mudou mesmo depois que mudou a embalagem. Mas assim, eu acho que não, gente. Eu acho que ele vai... esses produtos, eles vão mudando com o tempo, viu? Eles vão ficando diferentes, por isso que a gente tem que acabar adaptando. Mas, ó, em relação ao rendimento, o que vocês vão reparar? Tem chantilly que a gente bate e a gente consegue colocar bastante ar, que é aquele que fica com bastante bolhas. Então, tem marcas que dá a impressão que ela rende mais, mas quando você vai texturizar, ele acaba diminuindo. Então, assim, eu, sinceramente, gente, eu acho que não tem, assim, tanta diferença em relação a rendimento, não. Porque, no final das contas, depois que a gente conseguiu texturizar e deixar uma textura pronta para se trabalhar, para mim, acaba dando tudo na mesma, tá bom? Ah, gente, ó, o pessoal do Instagram tem que vir aqui pro YouTube, tá? Pra conseguir ver, porque a câmera que vai mostrar direitinho tá no YouTube. Pergunta do YouTube? Pode falar, produção. Ele tá com vergonha. Não é. A pergunta é só no YouTube. O pessoal tá perguntando. Ah, a pergunta, gente. As perguntas só no YouTube. Porque aqui, como já tá prontinho aqui pra mim, eu tô acompanhando no YouTube, tá? Porque a gente vai migrar, pessoal, para o YouTube. Porque o conteúdo que a gente vai mandar pra vocês é tudo no YouTube, tá? Porque vocês vão conseguir assistir depois. Não fica limitado só às 24 horas, entendeu? Então vai ficar bem melhor para quem quiser assistir depois, para quem entrar no grupo depois, porque tem gente que não tá vendo a live agora, certo? Mas quando ela entrar no grupo, ela vai conseguir ter acesso a essa live, porque como é uma série, o ideal é assistir todas para fazer todo esse acompanhamento. Para a live não ficar muito enjoativa, a gente não consegue fazer tudo em uma só, né? Então nós vamos distribuindo isso para ficar bem legal. Ó, gente, coloquei aqui o leite em pó, vou mudar para cá para vocês conseguirem ver de pertinho. E coloquei o chantilly gelado. Eu sempre gosto de mexer com o batedor antes de começar a bater, para desgrudar aqui da lateral direitinho, porque senão ele gruda e forma aquela crostazinha, né? Então, eu não gosto, eu gosto de limpar bem. E aqui eu vou colocar as 10 gramas de merengue power. Misturo bem também. Misturadinho, ó. Bem dissolvidinho e com as laterais limpinhas. E agora eu vou começar a bater. Eu vou bater em velocidade alta, tá? Até dar o ponto. E geralmente é o ponto do buraco. Uma dica, gente. Sabe aquele... Deixa eu tirar essas coisas daqui. Sabe aquela folga que a batedeira vai ficando com o tempo? Essa folguinha aqui, ó.
parte do batedor, na parte de cima. Às vezes não dá o ponto do buraco, então esse é um pulinho do gato para vocês. O que a gente faz? A gente abaixa um pouquinho para ela encostar, para ela ficar certinha, aí ela forma o ponto do buraco, tá bom? Então vamos começar a bater. Vou ligar a batedeira. Enquanto isso eu vou lendo os comentários, tá? Nesse ponto aqui, algumas empresas, elas orientam a bater ele, no geral, a gente não bate o chantilly para encher ele de bolhas, bate em velocidade média, para ele ficar cremoso. Então, aqui a gente já tem os picos firmes, certo? Ó, a gente já tem picos firmes. Então, muita gente tem medo de bater o chantilly, virar manteiga, bater demais, mas não precisa ter medo. Aqui ele tá mole, aqui a gente não consegue trabalhar, embora ele já tenha picos firmes, tá? Então, esse aqui não é o ponto. Ele tá mole, a gente não consegue fazer nem nivelamento com ele. Então, vamos bater mais um pouquinho. Tá? Tá? Ele tá firminho, ó. Ele já tá mais duro. Mas eu gosto de bater mais durinho ainda. Sem rasgar aqui, sem o batedor rasgar, tá? Quando ele fica todo colado no batedor. Fez o buraco no meio, ó, tá vendo? Ele tá todo coladinho no batedor e se separou. E quando eu puxo, ele não rasga. Então, esse é o ponto do chantilly que eu gosto de trabalhar, tá? Nesse caso aqui, Anne, já tem o ponto, olha, tá no ponto perfeito. Muitas vezes a pessoa fala assim, ai, consegui dar o ponto, né? Perde o medo de bater. Então, essa, gente, é uma etapa muito importante. Então, primeiro ponto, muita gente acaba ficando com medo de bater e não bate o suficiente. Ai, consegui bater, deu o ponto perfeito. Só que esse é o ponto perfeito do batimento. Então, aqui eu tenho o ponto legal para trabalhar. Mas ele ainda não tá pronto. Tá bom? Então, agora eu vou texturizar. Então, por que ele tem que sair durinho da batedeira? Porque eu vou alcançar qualquer ponto que eu quiser. Qualquer ponto que eu precisar. Então, tira ele durinho da batedeira e vou trabalhar com a texturização. Esse chantininho com pó para merengue, eu tenho gostado de trabalhar com ele depois de geladeira. Depois, né, o ideal é vocês baterem umas 2, 3 horas antes de utilizar. Ou até de um dia para o outro. Não tem problema, porque ele fica melhor depois. As bolhas, elas vão diminuindo e fica mais fácil de trabalhar, tá? Eu vi uma perguntinha interessante aqui. Chantininho, utilizo ele normal, hidrato, mas algumas horas depois ele começa a amolecer. É assim, gente, a gente bateu um produto gelado, tá? Outra dica, não pode bater demais, porque daí tem gente que bate de menos e tem gente que acaba batendo demais. Se você bater demais, ele vai esquentar, começar a esquentar, porque ele está em temperatura ambiente, principalmente em localidades quentes, isso vai acontecer mais rápido, e ele vai amolecer de novo, certo? Bater só o necessário. Fez o ponto do buraco, ficou todo coladinho no batedor, tá pronto. Anne, é o ponto perfeito? É, mas ele não tá pronto, porque aqui agora, todo esse ar que a gente colocou, vai começar a se soltar. Então, 5 minutinhos, 10 minutinhos de bancada depois de pronto, quando eu vou mexer, ele tá cheio de bolhas. Então, a gente vai precisar texturizar, hidratar e trabalhar essa textura. Eu costumo trabalhar com 3 texturas. A textura média, que eu faço trabalhos com bicos, rosetas, rococós, esses trabalhos que são encapsulados. Então, eles vão sair encapsulados através do bico de confeitar. A textura média, que é uma textura um pouco mais fluida, que eu faço nivelamento. Para nivelar, eu gosto dele mais macio e mais cremoso, até para evitar rachaduras, né? Para os bolos lisinhos, para eles não racharem, o ideal é a gente trabalhar com ele bem hidratado e uma camada bem grossa.
E a textura super fluida, que eu costumo chamar, que pra gente trabalhar com pozinho, folhinha, para ter aquele acabamento, né, pra folhinha ficar com a pontinha, a gente tem que ter ele mais fluido para ele não quebrar, principalmente para trabalhar com bicos pequenos, como o perlê, né, para fazer escrita, pozinho, a gente tem que ter ele bem cremoso, senão ele não fica com um acabamento legal, ele fica porosinho, ele fica quebradinho, tá? Então, gente, ó, bateu o chantilly durinho, se eu mexer nele aqui demais, ó, coloco ele no bowl ou na panelinha. E se eu ficar mexendo ele demais, ele vai esquentar e vai amolecer, não tem jeito. Então a gente tem que texturizar só mesmo o necessário para utilizar. Aí eu vi outra pergunta também aqui bem legal, que foi como texturizar na batedeira. Se eu for fazer um bolo todo amarelinho, por exemplo, eu terminei de bater, dei o ponto, certo? Aqui eu já coloco o corante, coloco a velocidade baixa, que nós vamos sempre trabalhar com corante primeiro. Sempre eu vou colorir antes de hidratar. Peguei o chantininho durinho daqui, eu vou começar a fazer hidratação, eu vou colorir, aí eu vou mexendo nele, vou texturizando, tá? Vou colocar aqui um amarelinho clarinho. Então, comecei a colorir, que eu já vou conhecendo a textura, eu já vou vendo como ele está. Ah, tá, tô mexendo aqui, tô conseguindo eliminar as bolhas. Regiões quentes, vocês vão ver que vocês conseguem fazer isso mais fácil. Agreguei toda a cor, ele já tá colorido, aí eu vou conhecer o chantininho, porque eu já fiz 2 em 1. Eu já texturizei e colori ao mesmo tempo, né? Eu já alisei. Tem necessidade de hidratar ainda? Aí eu vou hidratar. Aí eu posso colocar um pouquinho de leite condensado para fazer hidratação, tá? Quando a gente já tá mais acostumado, só de pegar ele aqui da batedeira, você já sabe se vai precisar hidratar ou não. Mas para quem tá começando e ainda tem dúvida, gente, sempre colorir primeiro, ó. Aqui eu colori e já massageei, certo? Vou massageando. A espátula ainda não tá deslizando e eu quero nivelar um bolo. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Deu uma... Coloquem assim, para pouca quantidade, uma colherzinha de chá. Para uma quantidade um pouco maior, uma colher de sopa de cada vez. Uma média, tá, gente? Anne, quanto de chantininho quanto de leite condensado eu preciso colocar? Não tem uma medida, porque vai depender do ponto que ele está. Então, aqui tem uma textura, lá no Nordeste vai ter outra textura, então a gente vai ajustar. O mais importante é vocês conhecerem o chantininho, dominar, conhecer a textura da batedeira, então aqui ele saiu da batedeira no ponto correto, transformar essa textura para utilização no bolo. Aí você tem que conhecer essas texturas. Depois disso, gente, vocês não vão ter problema com o chantininho mais. Então eu percebo que muita gente tira aqui da batedeira e entende que esse é o ponto correto. Realmente, é um ponto correto do batimento. Mas não é o ponto que eu vou trabalhar no bolo. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo sábado retrasado. Contei na live ontem. O meu filho fez aniversário e eu fui decorar o bolo quase na hora da festa. E eu bati o Supreme, a Amélia Supreme, ele ficou bem firme. E precisaria, sim, de hidratação. Na hora que eu vi, eu já percebi que precisaria de hidratação. Eu hidratei rapidamente, como eu tava com pressa, e eu não queria perder muito tempo, não podia, eu falei, vou cobrir assim mesmo, acho que vai dar. Não deu, gente. Eu fui usar ainda espátula de textura, nossa, ficou assim, eu falei, eu tinha que ter feito um vídeo para mostrar para as alunas o que elas não devem fazer, porque isso também é interessante mostrar, né? Nos cursos práticos, geralmente eu mostro como não cobrir o bolo, que é quando ele sai da batedeira. Se eu tirar ele daqui e for cobrir um bolo, gente, vai ser um desastre. Então, tem que conhecer o chantininho, conhecer a textura, hidratar, tá? O ideal, como eu falei pra vocês, essa receitinha, deixar ela agir na geladeira umas 2, 3 horas, ou até de um dia pro outro. Vocês vão ter um chantininho bem estruturado, porque o merengue power vai agir e vai trazer mais estrutura para que nessa etapa vocês tenham segurança para trabalhar, tá? Ó, aqui eu coloquei o corante, hidratei 2 vezes. Agora ele está numa textura firme, uma textura lisa, mais firme, que eu trabalharia com uma roseta, um bico de confeitar, porque ele já tá lisinho, tá vendo, ó? Quando eu passo a espátula, ó, ele já não tem bolhas mais.
vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Se eu quiser nivelar, eu vou hidratar um pouquinho mais para fazer o nivelamento. Vou colocar um pouquinho mais, vou deixar ele mais cremosinho para aplicar no bolo, ter ele mais macio quando eu passar a espátula deslizar. Certo, pessoal? Aqui, para a live não ficar tão cansativa, nós vamos distribuir esse conteúdo. Amanhã a gente já vai trabalhar com a texturização. Não, minto, amanhã não, sexta, né? Sexta nós temos uma decoração. Aí, iniciando a próxima semana, de novo, eu vou tentar manter as lives na terça, quarta e sexta, tá? Na terça, 7h30, quarta, 8h30 e sexta, 2h30 da tarde, para facilitar para quem tá na produção, já levou o filho para a escola, já almoçou, né? Pra gente trabalhar assim, pegar mais firme nessa texturização. Mas aqui eu já fiz uma texturização para cobertura, como eu gosto, para cobrir o bolo. Bem cremosinho, ó. Bem lisinho, tá vendo? Sem bolhas, bem firme, ó. Aqui a gente tem ele bem estruturado, mas quando eu passar a espátula vai deslizar, tá bom? Texturização na batedeira, né? Que vocês perguntaram. Esse aqui já tá pronto. Eu vou usar ele todo da mesma cor. Eu vou pingar o corante aqui, vou bater em velocidade mínima, vou conhecer, né? Vou perceber se eu vou precisar hidratar. Vou hidratar um pouquinho, sempre na velocidade mínima, ou naquele batedor raquete também. Porque o que vai acontecer? Você vai tirar esse ar que a gente tá fazendo aqui na espátula na batedeira. Só, gente, que isso só funciona para quando você vai fazer uma cor só. Porque não tem como você colocar, eu vou fazer ali um bolo verdinho com uma guirlandinha de rosetas em 2 tons em cima. Então, eu vou ter que tirar um pouquinho para fazer o rosa. Nesse mesmo rosa, eu escureço ou clareio. Mas esse que ficou na batedeira, eu vou tingir de verde, mas eu não vou usar todo esse verde. E para você fazer isso em pequena quantidade na batedeira, não vale a pena. Então, dá sim. É muito, muito legal. Até no meu curso eu ensino texturização na batedeira. Mas para quando a gente vai fazer um bolo de uma cor só. Por exemplo, você bate ali 750 ml para cobrir um bolo de 15 de rosetas. Aí é legal. Ou você pode até já bater com corante, mas você pode fazer texturização na batedeira. Finalizou, saiu firminho, durinho, ó, ele começa a formar as bolhas, ó. Não sei se vocês conseguem ver que ele já tá bem poroso, ó. Volto na batedeira, coloco o leite condensado, velocidade mínima e começo a texturizar. Porque daí ele vai alisando sem a gente ter que gastar o braço, né? Como disse, então essa é a texturização na batedeira. A gente pode falar dela também, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Gente, ó, por que não usar o chantilly com gelatina para alisar? Ele agarra na espátula, eu não gosto. O de gelatina, ele é ideal para flores, para trabalhos mais delicadinhos, com bico 104, babadinho. Então, ele fica bem lisinho, sem craquelar nas pontinhas, sem trincar. Para esses trabalhos, eu prefiro com a gelatina. Para nivelar, eu prefiro não. Porque sabe quando a gente vai alisar o bolo, a espátula começa a grudar. E daí, às vezes, não dá acabamento. Ela acaba puxando o chantilly em vez de arrumar e nivelar, tá? Então, eu prefiro sempre essa receita tradicional ou Amélia Supreme, né? A receita mais simples com Amélia Supreme para nivelar. Gente, quantos minutos você bate o chantilly aproximadamente? Geralmente, o Amélia Supreme, ele bate em 2 minutinhos. Esse aqui, uns 4,5, 5, mas depende muito da região e depende muito da batedeira, porque pode dar uma diferença, tá? Regiões quentes, por exemplo, às vezes ele demora um pouquinho mais para montar, mas não pode ter medo, gente. Quando ele chega naquele ponto pico firme que eu mostrei para vocês, tem que continuar, porque quanto mais tempo ele fica aqui e não dá o ponto, mais risco de desandar tem, tá bom? Se for guardar de um dia para o outro, guardar sem hidratar ou já hidratado? Ótima pergunta, da Márcia Cibele. Sem hidratar sempre, gente. Bati ele aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui uma derretedeira. Pega isso pra mim, Maria. Ó, tirei daqui, bati, não vou usar ele agora. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou tirar ele da batedeira, colocar num potinho fechado, tá?
bem fechadinho, que fique bem vedado para ele não ressecar, porque não é legal ele ressecar também. Então, bati, ó, do jeito que eu finalizei ele aqui, quero mostrar, eu tô deixando ele aqui para mostrar a porosidade para vocês, ó. Olha como ele já tá ficando cheio de bolhas. Feioso, tá vendo? Mas ele tá ótimo, o ponto dele tá ótimo. Deixa eu mostrar aqui também um pouquinho. Tá vendo? Então, do jeito que eu tirei, eu vou colocar no meu pote ou na minha... Onde eu for escolher armazenar. E eu gosto de colocar ele bem arrumadinho assim, ó. Desce um pouquinho ele pra mim. Eu gosto de colocar ele assim e arrumar ele bem certinho, não deixar muito ar por baixo, sabe? Então eu vou colocando e já vou arrumando. Tanto esse quanto o de gelatina. Tiro. E vou acomodando ele aqui, ó. No mesmo bol eu já posso bater a receita seguinte. Ah, eu preciso bater ali 3 litros e deixar pronto. Não preciso nem lavar, já posso bater direto. E aí eu arrumo ele assim bem direitinho, ó. Aí eu encho esse potinho, tá? Eu gosto de encher pra tampar ele bem pertinho do chantininho. Aí eu faço desse jeito, ó. Bati, já põe no potinho e já guardo. Se você preferir, pode passar um plástico filme em contato, mas mesmo assim, gente, tem que tampar, tá? Só o plástico filme, ele acaba ressecando a bordinha. Quando você vai pegar, ele tá durinho, tipo uma nata, ressecada mesmo, endurecida. Então, pra guardar, sempre sem texturizar. Não pode hidratar, guardar ele hidratado não é legal, porque quando você for mexer ele no outro dia, ele pode dar uma amolecidinha, tá bom? Sobe de novo aqui. Vamos lá. Gente, essas dicas são dicas muito preciosas, porque sim, realmente são os pulinhos do gato do dia a dia. Eu falo que até no curso, pra gente fazer uma aula assim, é até difícil, né? Porque aqui a gente tá interagindo, respondendo as perguntas, espero que os meus alunos tenham vindo também pra live, porque de alguma forma a gente sempre aprende alguma coisa, né? Se eu guardo na geladeira, logo no saco de confeitar, também não gosto de guardar no saco de confeitar, tá? Porque o que vai acontecer? Eu vou guardar no saco, eu vou ter que texturizar no outro dia. Ah, Yane, mas eu não quero encher minha geladeira de potinho. Então, assim, uma dica bem legal também. Eu usei ali as cores que eu sempre faço, né? Tipo, faço uma rosetinha rosa, já tenho o meu verdinho ali na cor que eu gosto, que é aquele verde mais musgo, mais, né, envelhecido. Eu pego... Posso guardar sim no saco, mas, gente, não pode deixar de texturizar ele de novo no outro dia, tá? E como ele já foi hidratado, pode ser que ele amoleça. Então, assim, o verde a gente consegue usar. Essa receita com pó para merengue, quando ela volta para a geladeira texturizada, ela endurece de novo. Então, vocês vão perceber que vocês vão pegar no dia seguinte, ele vai estar duro de novo, só que ele vai estar bem poroso. Então, vocês têm que ter um jeitinho ali para texturizar e já usar, porque se ficar mexendo demais, ele amolece. Então, pode até guardar para não ter que encher a geladeira de pote, mas eu não costumo guardar, não. Eu já gosto de bater e usar, sabe? Dificilmente eu guardo chantininho, só quando eu quero mesmo usar de um dia para o outro, que eu bato para usar no dia seguinte. Mas eu evito ficar guardando, não gosto de congelar, gente. Pode congelar? Pode. Pode congelar ele batido já, o ideal é congelar batido, não pode congelar ele líquido, mas eu não gosto, eu prefiro usar ele sempre fresquinho. Ai, Anne, mas eu ainda não acostumei, eu acabo batendo demais, eu faço né, vou fazer um bolo de 15, eu tinjo muita cor, acaba perdendo, aí sim, vai lá, congela ou guarda para usar no dia seguinte, mas evitem guardar ele hidratado. Essa é uma dica importante, tá, gente? Vamos ver aqui. Ele aguenta dias quentes. Gente, eu nunca vi chantininho derreter no bolo pronto. Nunca vi. Juro pra vocês, assim, ó. Se você não bater na textura correta, ó, ele tem que sair da batedeira na textura correta. Esse é o primeiro passo. Hidratar só o necessário. Você trabalhar com ele na textura correta. Eu nunca vi chantininho derreter. Só que tem uma dica também, assim, muito importante. Não entreguem, eu não gosto de entregar o bolo. Acabei de fazer, já entregar. Eu levo ele para a geladeira um pouquinho, para ele passar pelo selamento. Eu ensino isso para as minhas alunas e dá super certo.
O leite ninho, quando a gente faz o leite assim na xícara, a gente deixa na pia, não forma aquela crostazinha assim, uma casquinha seca? Então, o leite ninho ele faz isso no chantininho. Então, o ideal é levar para a geladeira um pouquinho, ele cria essa película protetora e isso ajuda no transporte em regiões quentes, né? A pessoa vai transportar, não tem ar-condicionado, então tem que passar por esse selamento, tá? Eu vou falar sobre isso mais depois. Geralmente até formar um buraco no meio, Mary Milato, até formar um buraco no meio. Aguenta dias quentes sim, gente, eu nunca vi. Olha, no Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia, não sei se a Dani tá assistindo, um beijo, Dani Dias, se ela estiver assistindo. Eu fui dar aula lá no ateliê e eu cheguei num dia que ela tava fazendo um bolo e ela tinha feito um chantilly de teste e ele já tava bem mole, porque ela tava... ela fez um para treinar a decoração que ela tinha que fazer no bolo. E ele já estava bem mole, já estava perdendo o ponto. E esse trabalhinho que ela fez na lateral, ela deixou no bolo e ficou de um dia para o outro. No dia seguinte, quando eu fui dar o curso, ele estava todo rachado, para vocês terem uma ideia. E ele ficou fora da geladeira, em temperatura ambiente, no Rio de Janeiro, entendeu? Então, a tendência é ele ressecar e craquelar. Ele começa a trincar todinho. Mas derreter, gente, depois de pronto, ó. Se ele sair da batedeira no ponto correto, for trabalhado na textura correta, eu nunca vi chantininho derreter. Muito pelo contrário, a tendência é ele ressecar. Eu faço muito bolo, às vezes, para os cursos fake no isopor, e às vezes eu deixo eles aqui, eles começam a trincar, mas eles não derretem. Não mesmo. Podem ficar despreocupados, viu? Já vi, assim, bolo na festa, temperatura ambiente também, não acontece. Guarda na geladeira no saco, já falei. Anne, fala mais sobre texturização na batedeira, isso ajudaria muito. Então, gente, a texturização na batedeira é o que eu falei. É muito válida se você for fazer só uma cor. Vou fazer um bolo vermelho. O próprio corante já vai texturizar. E você vai usar ele todo, não vai precisar usar a batedeira de novo. Então, assim, pra mim, Anne, não vale a pena. Porque assim, ó, eu vou fazer um vermelho. Aí eu tenho lá 4 bolos pra fazer. Aí, se eu tenho um bolo vermelho, todo vermelho, eu vou deixar ele por último, porque daí eu consigo texturizar na batedeira. Por que eu vou fazer isso? Gente, a gente pensa assim são dicas bem legais mesmo. Eu tenho bolos clarinhos para fazer antes desse vermelho. Aí eu já sujei a batedeira, eu não vou conseguir usá-la de novo. Então aqui, ó, eu consigo bater outro chantininho aqui, ó, nesse mesmo bol. Tá bem raspadinho, já coloco outro em seguida e já bato também. Então, só é interessante para mim... Desculpa, gente. Texturizar na batedeira se eu for usar uma cor no bolo todo. Fazer um bolo de rosetas todo da mesma cor. E não vou usar o bol um atrás do outro, porque senão eu tenho que parar, lavo o bol para bater o próximo, entendeu? Então, quando vocês forem fazer isso, procurem usar no final, que daí ele é bem válido sim. Ajuda, né? A gente não tem que ficar lá, né? Tem dia que o chantilly fica duro, né, gente? Até demais, que a gente tem que ficar alisando. Esse foi o caso do meu filho. Não alisava, ele tava bem firme. Aí não tinha tempo, eu tive que fazer daquele jeito. A diferença do glacê real e o pó para merengue. O pó para merengue, gente, ele é como se fosse um suspiro, né? Ele tem mais clara de ovo do que o glacê real. E o glacê real, ele tem todo um preparo para ficar bem seco mesmo, sabe? Para esses trabalhos com bolos de pasta americana, né? Ele é compatível com a pasta, mas ele não é compatível com o chantilly. Tanto é que se você usar o glacê real no chantilly, ele vai derreter. Já usei muito o pó para glacê real, mas eu acho que o pó para merengue, o Merengue Power, ele estrutura mais. Ele tem uma diferençazinha na composição, posso falar disso também depois. Ou até, de repente, colocar no e-book. Anota pra mim, marido, isso daí, fazendo um favor. A diferença do glacê real pro pó para merengue. Porque daí eu especifico em relação aos componentes para vocês. Mas hoje, assim, o Merengue Power, pra mim, ele atende mais para trabalhar com o Amélia tradicional, tá? Vou falar sobre isso, então. Pode deixar de um dia pro outro na geladeira? Gente... pode deixar. Olha, Ale Torres, um beijo, amor. Vi aqui sua mensagem. Beijo. Bolos lisos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Os bolos lisos, o ideal é você decorar no dia, sabe? Você tem lá 5 bolinhos. Um de roseta, um de rococó, um de babadinho e um lisinho. O lisinho, você vai decorar no dia de entregar. Mas a cliente vai buscar 7 horas da manhã.
E ela ainda vai, o aniversário vai ser só no domingo, vai buscar no sábado, o aniversário é só no domingo. Você vai falar para ela, esse bolo, ele tem grande chance de rachar, porque ele vai ficar na geladeira, ele vai ter que ficar na geladeira, né? A geladeira frost free racha mais fácil ainda. Tem gente que já coloca ele na embalagem, né? Aquelas embalagens da Galvanotec, tampa, para não ter essa circulação de ar, para evitar rachar. Mas assim, as dicas que eu dou para não rachar: hidratar ele bem direitinho, usar uma textura bem cremosa, bem hidratada para cobrir o bolo e uma camada bem grossa. Tipo assim, você vai cortar o saco com um dedão assim, ó, fazer aquela camada bem grossa. Isso ajuda bastante, tá? E tem a diferença, gente, o rachado de geladeira, né, de ressecamento, e o rachado de líquido. Então, às vezes, o bolo tem muito líquido, molhou demais, ele acaba rachando, aí ele trinca na horizontal, vai ser uma rachadura assim mesmo, geralmente na horizontal e na linha do recheio. Aí ele vai começar a minar a aguinha. Essa rachadura é por muita calda, né, muita umidade no bolo. Quando ele racha pelo chantininho, são fissuras no bolo todo. Ele começa a rachar no bolo todo, mas o ideal é fazer no dia. Eu recomendo a decorar no dia de entregar, tá? Assim, se o cliente vai buscar 3 horas, decora ele ali 11 horas, deixa ali na sua geladeira 2 horinhas, para que quando ele pegar, já tenha passado pelo selamento também, tá? Não encontro merengue na minha cidade. O glacê real tem o mesmo efeito? Gente, não tem o mesmo efeito. Eu vou falar disso no e-book, só pra gente não aprofundar muito agora nele. Eu gosto mais do merengue power, tá? Tem regiões que é difícil de encontrar, infelizmente. Meio litro de chantilly, 6 colheres de leite em pó, 10 gramas de merengue power. A Laura compartilhou aqui essa receita, vai estar no e-book também. Que cor eu uso para fazer cores fortes? Depende da cor, né, que você vai usar. Por exemplo, o vermelho eu gosto muito da Mago, o iceberg concentrado também é muito bom, o preto também da iceberg ou Mago, porque eles são concentrados, então é mais fácil de chegar no tom. Eu tenho dificuldade de mexer o vermelho, qual dica você dá? Indico da Mago, nós vamos fazer, dentro dessa série, vai ter um dia que nós vamos só trabalhar com pigmentação do vermelho, texturização, tá? Quem não tem pó para merengue, o que fazer? Gente, se você não tem um pó para merengue de jeito nenhum, use o glacê real. Mas, na receita do Amélia tradicional, o ideal é você trabalhar com o outro. Porque hoje ele fica mais poroso, quando a gente acaba colorindo, ele acaba perdendo um pouco a estrutura. Então, para ele, hoje a gente tem trabalhado com o pó, tá? Ou o glacê real. Mas, de preferência, o merengue power. Porque às vezes quando vamos colorir uma cor forte, tipo azul escuro, o chantilly fica mole? Porque você está hidratando. Então, você vai colocar uma quantidade muito maior. Se eu quero fazer um azul clarinho, eu vou usar ali 4 ou 5 gotinhas, eu vou ter um azul lindo, clarinho. Se eu for fazer uma cor forte, eu vou ter que usar muito mais, muito. Essa quantidade de corante, ela vai servir como hidratante. E até mesmo, como eu tenho muito corante, eu tenho que mexer ele mais para agregar esse corante, certo? Então, eu vou estar trabalhando mais tempo esse chantilly. Mas, gente, se ele estiver na textura correta, ele não vai desandar, tá? Então, você vai bater, deixa ele descansar 2 horinhas na geladeira, tira da geladeira, espera ali uns 5 minutinhos só para quebrar o gelo, coloca toda a quantidade de corante que você precisa usar e texturiza. Não fica pingando de pouquinho em pouquinho, porque quanto mais tempo mexe, ele vai esquentando. Aí não tem jeito, porque é um produto que você bateu, você colocou ar, mas ele é líquido. Então, se você começar a mexer, ele vai desandar e vai virar líquido de novo. Ele vira aquele creme mole que daí não tem jeito. Tem que descartar, tá? Solange chegou agora. Solange, lá de Goiânia, um beijo, Solange. Se você chegar agora perdeu algumas coisas. Mas vai ficar salva essa live, tá? Vai lá pro grupo do que você já está. Para quem precisa entrar no grupo, gente, link na bio, tá? Só clicar no link da bio, vocês entrem nos grupos, que todo o conteúdo vai ser disponibilizado lá. E vai ter um dia que nós vamos abrir para interação e responder as perguntas, mas só lá dentro do grupo. Por quê? Para ficar mais fácil essa interação, né? Para todo mundo poder ver as lives, poder receber o conteúdo. E para que quando a gente abra para interação, a pergunta de um vai responder a questão do outro, tá? Porque o chantilly em gelatina não é bom para alisar, eu expliquei, né? Que a espátula fica grudento, e eu não gosto muito.
A batedeira não interfere no ponto, gente. Eu uso várias por aí, não interfere no ponto, tá? Dá diferença do ponto do buraco, uma bate mais rápido. Eu não gosto muito, assim, pro chantininho, acho que não tem assim. Que uma vez até, na verdade, eu estranhei, mas ela deu o ponto direitinho, que foi aquela K-Mix lá da Kenwood, né? E eu fui dar uma aula uma vez no Rio, cheguei lá, tinha uma batedeira de 2 ganchos, gente. Eu fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu, como que eu vou ensinar o ponto agora pro pessoal, né? Porque era uma batedeirinha de 2 ganchos, mas deu super certo também, ficou coladinho, deu ponto normal. Trabalhei com ela tranquilamente. Então, a batedeira acaba que não influencia muito, não. Olha, gente, o link, ele está na biografia do Instagram. Só clicar lá na bio, tem um linkzinho, já cai direto no grupo, tá? É muito importante vocês estarem no grupo para receber esse material, principalmente o conteúdo especial. Esse conteúdo especial vai ser só para quem está no grupo, não tem jeito de assistir, tá? Porque às vezes fica bolha no alisamento do bolo. Ou quando você não deu ponto direitinho na batedeira, ele começa a amolecer. Então, enquanto você está tirando as bolhas, ele está cremoso porque ele está amolecendo, mas quando você vai pro bolo, ele começa a estourar muita bolha. É horrível quando acontece isso. Mas o ideal é realmente texturizar para se trabalhar na textura correta. Conhecer, gente, a textura do chantilly. É isso que eu quero tentar passar para vocês, sabe? Que vocês saibam bater, tirar ele correto da batedeira, texturizar certinho e aprender a conhecer o chantininho, a dominar. Eu falo que ele é temperamental, mas a gente tem que dominar o bichinho. Depois vocês não vão ter problema mais. Ó, a Luciane Silva perguntou. Então, o chantininho para merengue é para alisar, espatular o bolo. E para bicos é com gelatina? Não necessariamente. Para o de gelatina, eu gosto de trabalhar as flores. Sabe as flores no pininho que a gente faz naquela bailarininha? Essa eu só trabalho com gelatina, as flores, tá? Vou fazer um babadinho, eu preciso... Ai, Anne, meu babadinho tá craquelando, tá ficando feio. Trabalha com a de gelatina, porque daí seu babadinho vai ficar bem lisinho, perfeito, tá? Mas hoje, gente, o Amélia Supreme, ele atende essa necessidade. A gente consegue ter um chantininho bem lisinho, bem cremoso, usando ele. Mas para nivelar, eu não uso de gelatina, certo? Então, assim, o de gelatina eu uso para esses casos. Para trabalhar com bico, pétala, né? Para fazer babadinho, para fazer... Como que chama? O mil folhas, o glamour também, para quem tem dificuldade de deixar, que craquela ainda a pontinha também pode. Porque eu usei o termômetro no início, a Valdirene perguntou, só para falar para vocês mais ou menos qual temperatura eu estava trabalhando com o chantilly, tá? Tirado da geladeira. Só para vocês terem uma noção. O link para entrar no grupo tá no Instagram, link da bio do Instagram. Tem na descrição aqui do vídeo. Na descrição aqui do vídeo do YouTube também tem, gente. Só clicar lá na descrição, tem o link que vai direto pro grupinho. Márcia Correia, Marcinha linda, obrigada, amor. A Márcia linda. Boa noite, entrei no grupo hoje. Tem o link da primeira aula. A primeira aula, gente, não tem link porque ela foi feita pelo Instagram, mas foi uma aula de abertura. Na verdade, assim, não foi uma aula, foi uma live de abertura. Nessa aula hoje eu fiz todo o resumo. É onde eu expliquei como iria funcionar essa série, né, que eu estava devendo para vocês e que eu quero fazer nesse formato de série, para poder fazer assim um assunto por vez, para não ficar cansativo, enjoativo. Então nós vamos fazer batimento, texturização, coloração, nivelamento, vamos trabalhar régua de textura, nós vamos bater várias marcas, nós vamos conhecer, vou bater o chantilinho da Mix, que é o chantilinho pó. Então assim, nós vamos fazer essa sequência de lives, mas assim, assunto por assunto, porque daí eu consigo parar e fazer isso aqui que eu tô fazendo, responder de forma segmentada para vocês, né? Porque daí facilita, não fica aquele monte de perguntas, sabe? Então, assim vai ficar bem legal. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Gente, chantilly da Flashman. Tem dificuldade no chantilly para bico. Gente, é tudo do mesmo jeito. Bateu direitinho aqui, saiu a textura legal aqui. Texturizou para trabalhar, vocês não vão ter problema para nivelar, não vão ter problema para bico, mas tem que conhecer. Se não conhecer, uma vez ou outra, acaba dando problema assim. Ou amolece mais, ou fica poroso demais, tá? O chantilly Flashman, gente, eu vi ele lá, demonstração lá na Mara Cakes Fair, ficou muito, muito lindo, mas ele é um chantilly para bater sem leite em pó. Então, ele fica com a textura linda e perfeita, mas sem o leite em pó. Oi, marido.
Meu marido tá mostrando que o link tá ali e mostrando os joinhas para vocês darem um joinha, gente. Eu não tô acostumada com o YouTube, né? Então, gente, quem puder deixar um joinha, eu vou ficar muito feliz, tá? Nem tava lembrando do joinha, ele tá ali, ó, o joinha. Então, deixa o joinha no meu vídeo, gente. O bico do 1000 folhas, geralmente a gente usa o 124, tem gente que usa o 123, que é aquele tortinho também, se você quiser a pontinha mais viradinha para fora, mas o ideal é o 104, o 124, que ele é mais largo, ou até o 127, para você, se você tem dificuldade de fazer ele bem largão, tá? A live vai pro grupo de WhatsApp, né, marido? Vai deixar o linkzinho lá. Pro Natal, vou fazer um bolo todo vermelho. É melhor texturizar o santinho vermelho. Lá no vídeo, lá dentro do grupo, a gente vai deixar todo o histórico. Então, por isso que é legal o grupo. Lá no grupo a gente vai estar tudo certinho. Só essa live, a primeira, que foi a de abertura, eu não sei se vai pra lá, porque ela tá no Instagram, daí não tem o link, mas vamos tentar colocar pra vocês lá também a de abertura resumidinha, só pra vocês entenderem como funciona e pra quem for entrando depois também, tá? Chantilly vermelho é melhor tingir o bolo com a bombinha, com pó aveludado vermelho. Gente, eu fiz nesse bolo do meu filho, foi do Homem-Aranha. O que aconteceu, né? Falei pra vocês que eu não texturizei da forma correta, que eu tava com pressa. E eu tive que tirar todo o chantilly. Olha só, fiz uma coisa que eu sabia que eu não deveria fazer. E deu super errado. E tirei, alisei de novo e cobri o bolo de novo. E nesse dia, eu cobri o bolo todo com bombinha. Deu super certo. E eu achei muito legal. Porque você evita de ter tanto corante, né, no chantininho. Você vai, quando você cobre, fica aquela camada. Quando a pessoa põe na boca o corante vermelho, mancha toda a boca. Borrifando o pó aveludado, né, o pó que não o pó aveludado, gente, ele é o pó que não tem brilho, tá? Que não é cintilante. Ele vai dar total cobertura, total, vai ficar vermelho, vermelho, e vai ter só aquela película de corante. Quando a pessoa comer, ele quase não vai manchar a boca. Então eu achei muito interessante. Eu quase não trabalhei com pozinho assim, borrifado, porque assim a gente acostuma, né? E você tem aquele método, mas é uma dica bem boa. Eu gostei bastante, assim, a minha experiência foi ótima fazendo isso. O bico do 1000 folhas é o 124 ou o 127, tá? Para fazer ele retinho. Aí tem aquele glamour. O glamour também, os mesmos bicos, só que você vai trabalhar com ele em pé. A Jéssica manda a aula. Aqui, gente, interagindo desse jeito, fazendo tópico por tópico. Aqui tem as perguntas, a gente vai respondendo, ajuda o colega que tem a mesma dúvida, então acho que fica bem válido, né? Fica um compartilhamento, assim, mais correto. Por isso que é interessante, gente, nesse período das lives, tá? Eu vou até pedir uma coisa para vocês, para que as perguntas no final da live sejam pertinentes ao assunto, porque daí não mistura muito, até porque vão ter assuntos que nós vamos abordar, tá bom? Tem gente na Colômbia. Gente, eu já texturizei com água. A Marli Paulino tá perguntando, eu já texturizei com água. Dá para texturizar, mas o ideal é leite condensado, creme de leite ou chantilly sem bater, tá? Mas eu já texturizei com água também. É que o leite condensado, ele traz ele deixa mais acetinado, assim, mais aveludado, mais cremoso, né? E um certo brilho. A água já não, ela vai só realmente hidratar. Então ele pode ficar com aquele aspecto poroso, ainda assim, grosseiro, sabe? Mas já precisei, já vivi essa experiência. Gente, a cor Marsala, eu gosto de usar muito o corante da Wilton, que é o Bordeaux. Ele fica assim bem próximo do Marsala, mas para quem não tem ou não encontra, você pode usar o vermelho. Eu faço uma misturinha de vermelho com marrom e com roxo, tá? Dá pra gente fazer também, de repente, o Marsala no lugar do vermelho, sei lá. Vocês me mandem lá no Instagram o que vocês acham. Depois que acrescento o meu corante, parece que o chantilly talha. Ah, boa pergunta, Jennifer. Jennifer, tem marca que eu percebo isso. Quando a gente coloca o corante, dá a impressão que ele rejeita, né, o corante. Para essas marcas, eu não sei que marca que você está usando, o Norcal, eu percebo que acontece isso. O ideal é você colorir antes do batimento. Foi uma indicação do fabricante mesmo que eu tive. Para esses que você percebe esse aspecto, é como se ele quisesse talhar, né? Ele não chega a estar talhado. Essas marcas, gente, são as marcas que não gostam muito do leite ninho, entendeu? Então, quando você trabalha com ele puro, ele recebe bem o corante.
Então eu tenho percebido isso, mas nós vamos bater alguns aqui. Gente, um emulsificante, o merengue power não pode ser trocado por emulsificante, é diferente, tá? O emulsificante, ele traz volume, ele traz cremosidade, já usei muito, hoje eu não uso mais, não prefiro sem, tá? Mas ele não substitui. Precisa colocar o álcool de cereais. O ideal é colocar o álcool de cereais, tá? Mas tem gente que usa sem. Para corantes em pó, corante em pó, gente, para cores fortes também é ótimo, tá? É um corante um pouco mais caro, mas o resultado dele atende super bem. O resultado dele é ótimo, a gente consegue pigmentar rápido e de forma eficaz. Mas, assim, o em gel também, tá? Eu não tenho problema, faço coloração de vermelho com facilidade, assim, não tenho nem problema com isso não, tá? Deixa eu ver. Corante em pó. Vou fazer um bolo do Homem de Ferro. Posso tingir com a bombinha? Pode tingir com a bombinha, sim. Porque puedo substituir o emulsionante em Colômbia. Não consigo. Acho que o emulsificante, você não consegue. O ideal, gente, é como eu ensinei aqui, tá? É o merengue power, porque ele tem trazido esse resultado legal pra gente. Pra nivelar, fica certinho, fica bem gostoso. Até pra alisar, ele fica mais fácil. A espátula desliza, sabe? Armazenar o bolo decorado. Gente, bolo é um problema, né? Agora vocês viram que saiu uma embalagem nova da Galvanotec, altíssima, de 23 centímetros. Eu vi lá no Instagram da Marcela Soares. Uma beijoca pra Marcela. E vai ajudar bastante. Mas assim, quando você faz o bolo, para você começar a armazenar esse monte de bolo numa embalagem, se você tiver bastante produção, é complicado. Então, fez o bolo, leva para a geladeira no seu tabuleiro, no seu cakeboard, para ele fazer o selamento, depois você embala para entregar para o cliente, tá? Acho que é isso, pessoal. Acho que eu respondi tudo. Então, sexta-feira, nós vamos ter live de decoração. Então, eu tô pensando em fazer aquela decoração da FIPAM que eu fiz no estande da Luciana Gonzalez, já na sexta. Esse vai ser o conteúdo especial, tá? Que vai ser fechado para quem estiver no grupo. E aí, na terça-feira, nós voltamos com texturização, coloração e depois mais um conteúdo especial. Então, tenham assim paciência, nós vamos fazer seguir dessa forma. Mas na sexta-feira, a gente já parte para decoração. Então, eu já vou ter o chantininho batido. Nós vamos focar na decoração, mas terça-feira a gente volta daí para falar da texturização. Vou texturizar, eu trabalho com 3 texturas, então nós vamos texturizar as 3, vou mostrar para vocês as 3, tá? Do mesmo batimento. Então, eu vou trabalhar na terça com o chantininho descansado, então, como se a gente tivesse terminado essa live. Esse chantininho que eu bati, ele vai para a geladeira, e amanhã eu vou usar ele descansado, para vocês verem como que ele vai funcionar, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês de novo, ó, esse que ficou paradinho aqui, ó, que já tava lisinho, né? Ele ficou parado, ele começa a querer formar bolhas de novo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, só que ele tá bem firme, tá vendo, ó? Só que ele tá poroso já. Acontece isso dentro do saco de confeitar e aqui também. Então, se eu fosse usar ele agora, eu ia ter que alisar ele de novo. Vou texturizar. Vou tirar essas bolhas. Não, fala do grupo de novo, tem gente perguntando. Vou falar. O link tá na bio e tem também no vídeo do YouTube. O link, gente, para entrar no grupo tá na bio do Instagram, o primeiro botãozinho, é só clicar lá no link da bio. E na descrição desse vídeo também tem o link para entrar no grupo, certo? Então, ó, vou ter que sempre texturizar de novo. Gente, essa etapa não tem como não fazer. E eu percebo, assim, às vezes, até alunas mesmo, vejo um bolinho delas, tá um pouquinho poroso, e eu brinco, gente, tem que texturizar, não pode ter preguiça, gente, de massagear, porque esse é um erro muito comum. Então, você bateu no ponto correto, você texturizou no ponto correto, às vezes esse que ficou aqui, ó, na vasilhinha, que você já texturizou, mas às vezes você pega ele desse jeito, coloca na manga e vai usar, vai ficar feio o trabalho. Então, tem que, de novo, alisar. Aqui, ó, ele ficou poroso, vou até dar mais uma alisadinha aqui, só pra vocês verem. Coloco mais um pouquinho de leite condensado. Só que o que vai acontecendo? Se eu fizer esse processo muitas vezes, ele vai amolecer. E aí eu vou perder. Então, se você tô aqui fazendo essa live no Rio de Janeiro ou no Nordeste, ele já teria esquentado demais aqui. Então, eu já teria
já estaria mole. Então, o que eu faria? Direto para a geladeira. Esse daqui, aqui, ó, tá calor, né? Porque a gente tá com as lâmpadas ligadas, esquenta muito o ambiente. Mas aqui em Curitiba é sempre mais fresco. Mas o ideal é bater esse aqui no Nordeste, Rio, geladeira, tá, gente? Você finalizou, já guarda na geladeira. Mas esse aqui, ó, um pouquinho de leite condensado que eu coloquei, eu já consegui texturizar de novo. Já tem um aspecto mais cremoso e mais lisinho, tá vendo? Então, nós vamos falar de texturização na terça-feira, próxima terça. O horário da live de terça, 7h30. Ainda eu vou texturizar e mostrar para vocês os 3 pontos que eu trabalho. E sexta, live de decoração bem linda. Espero todo mundo lá. E é isso, gente. Tô até com falta de ar já, de tanto falar. Espero que vocês tenham gostado. Quem não entrou no grupo, link na bio ou na descrição do YouTube. E, gente, deixa joinha pra mim. É a primeira vez que eu vou ganhar joinha na vida. Eu quero um monte de joinha, hein? Deixem lá muitos joinhas pra mim que eu vou ficar super feliz. A live vai ficar gravada e vai ser disponibilizada. Eu acho que amanhã nos grupos vai ser colocadinho tudo certinho pra vocês, tá? Primeiro lá, essa nossa live de batimento. A receita vai no e-book, gente. Então eu vou finalizar o e-book. E eu devo disponibilizar o e-book talvez na sexta mesmo, né, marido? Ou na terça. É só porque como eu quero colocar a receita, e eu tava esperando para ver essas dúvidas de vocês, que daí eu faço um apanhado e coloco lá também para ficar um material mais completo. O joinha. O joinha? Tá chegando já. Ai, gente, muitos joinhas, obrigada. Então é isso, meninos e meninas. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como que tem muita dica, assim, muita coisinha, né? Mas que faz toda a diferença no final. E a gente que já tá na caminhada, esse pulinho do gato, ai, gente, faz diferença na vida da gente, eu sei que faz. Eu fui pra Feira da Mar agora, aí eu encontrei com um amigo lá, ele falando, Anne, quando eu aprendi, ele me brincou, ele falou assim, quem que inventou de bater o leite condensado junto com o chantilly? Porque ele disse que aprendeu numa live a bater 100 e texturizar depois com leite condensado, disse que isso mudou a vida dele. Eu esqueci o nome dele, do amigo, ele é amigo do Douglas. Um beijo se você estiver assistindo, amigo, mas não tô lembrando muitos nomes ultimamente. Então, assim, às vezes uma dicasinha que a gente consegue compartilhar ajuda vocês, né? Assim, de uma forma que pode realmente mudar a forma de trabalhar. E isso eu fico muito feliz. E eu, como eu falei na live de ontem, eu tô super contente de conseguir trazer esse conteúdo para vocês, compartilhar isso aqui, por aqui. E fazer tudo bem assim, nesses dias que eu tô mais tranquila, devagarzinho, onde eu posso conversar aqui e responder as perguntinhas de vocês com mais calma. Então vamos combinar assim, certo? Sempre as perguntas da live, né, as perguntinhas aqui do final, pertinentes ao nosso assunto, tá bom? Então, boa noite para vocês, um beijo e adorei ganhar esse monte de joinha, estou super feliz e até a nossa live da sexta-feira. Então, tem que entrar no grupo, gente. Link da bio ou na descrição do YouTube para receber esse conteúdo especial, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo.